Eu tô falando a respeito de nós sairmos do barco. Um barco que é muito conhecido, tá lá em Mateus capítulo 14. Jesus dá uma ordem aos discípulos, atravessem para o outro lado. Jesus fica no monte orando. O interessante é que nós olhamos para esse texto e vemos só Jesus andando sobre as águas e Pedro andando sobre as águas. Mas na verdade existem os outros discípulos que também são personagens dessa história. Aí eu aprendo uma lição aqui. Esses outros discípulos passaram pela mesma tempestade que Pedro passou, enfrentaram o mesmo vento que Pedro enfrentou, mas também todos, assim como Pedro, viram o mesmo Jesus, só que somente Pedro teve a ousadia, a coragem de sair do barco e andar também sobre as águas. Somente Pedro falou para Jesus: se é o Senhor mesmo que está andando sobre as águas, manda aí também andando sobre as águas. Todos também chegam do outro lado. O que diferencia essa trajetória? Somente Pedro, depois dessa trajetória, pôde dizer que foi sobrenatural. Outros discípulos não. O medo deixaram eles acanhados no barco. Nós estamos enfrentando uma nova trajetória, chamada 2025, que vai determinar se o final dessa trajetória teremos um testemunho em nossos lábios dizendo que foi extraordinário, se a gente conseguiu dominar o medo e sair do barco. Saia do barco, porque a tempestade vai chegar com você ficando no barco ou andando sobre as águas. Então por que não sair do barco e enfrentar a tempestade vivendo um sobrenatural? Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, que se eu e você não tivermos a coragem de sair do barco, nós teremos que nos contentar com outras pessoas que estavam na mesma condição que nós, saindo do barco e vivendo algo que talvez era pra gente também viver. Se você deixar o medo te dominar, você vai ter que ver pessoas que estavam na mesma situação que você, nos sonhos que era pra você viver, os projetos que era pra você viver, você não tá vivendo por medo da tempestade. Terceiro, saia do barco, porque o que vai te sustentar é a palavra de Jesus.